Como encontrar a igreja certa? O que é que eu devo procurar em uma igreja para que ela seja o melhor lugar para eu estar? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Na caminhada cristã, por vários motivos, nós somos muitas vezes levados a mudar de comunidade. E é nessas horas que nós ficamos pensando, qual seria o melhor lugar para eu estar e o que procurar quando estiver visitando esses lugares. Eu vou elencar para você hoje 6 características importantes na hora de escolher o lugar onde congregar. A primeira delas é que o local precisa ter a sua doutrina baseada na Bíblia, que seja um local bíblico. Durante o período em que você estiver visitando, você precisa estar acompanhando aquilo que é pregado, aquilo que é vivido e comparar com o que a palavra de Deus diz. Porque em muitos lugares a palavra é distorcida. Compare com a Bíblia tudo que você ouvir até decidir se vai ficar lá ou não. A segunda característica é a liderança. Você precisa observar se aquele pastor preenche os requisitos bíblicos. Não busque perfeição, porque nós não somos, você não vai encontrar em canto nenhum. Mas procure aquilo que a Bíblia diz que ele precisa ter. E eu vou ler para ti aqui rapidamente. 1 Timóteo 3, 2 ao 7 diz o seguinte: é necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Pois se alguém não sabe governar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo, o orgulho, a soberba. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Aquele que está à frente da igreja precisa ser observado por você. A liderança da igreja precisa ser observada por você. A quem você vai confiar a sua vida e a sua família para ser apacentada. Isso é muito importante. Terceiro aspecto, organização. Verifique se aquela igreja é organizada, se elas têm os departamentos funcionando. Não precisam ser grandes, mas se existem departamentos para crianças, casais, adolescentes, jovens, de música, de oração, de missões, de evangelismo. Verifique se há organização durante o culto, se as pessoas que estão trabalhando sabem o que vão fazer. Isso é muito importante, porque onde há desorganização, ali é um lugar onde não é prudente que você coloque a sua vida e a sua família. Então a organização é uma das características que você precisa observar. Terceira característica, receptividade. Queridos, eu já fui a igrejas em que eu entrei, saí, fui de novo, entrei, saí, recebi um aperto de mão, um bem-vindo, um abraço, ninguém falou comigo, era como se ali houvesse um fantasma invisível entrando. Receptividade faz parte do Evangelho, você ser acolhido, você ser recebido, você ser bem tratado, isso é fundamental. Uma igreja hospitaleira, receptiva, ela é um lugar de amor, de acolhimento, e é um lugar onde você provavelmente vai conseguir caminhar e crescer. Quinta característica, a igreja precisa ter visão. É preciso que você entenda, nos primeiros momentos que você estiver lá frequentando, para onde a igreja está indo, qual o objetivo dela, os departamentos estão fazendo o quê, para onde estão seguindo. Porque uma igreja sem visão é uma igreja que está trabalhando apenas internamente, apenas para si mesmo, é mais um lugar de diversão, é mais um lugar de passatempo, é mais um clube. Então é importante você perceber, nesses primeiros dias que você estiver convivendo, que a igreja tem uma visão. Ela sabe para onde vai, ela sabe qual é a parte do reino que está a cargo dela a exercer. Sexta e última característica, que seja uma igreja que não esteja preocupada com o seu dinheiro. Uma igreja de preferência em que as ofertas e os dízimos sejam anônimos.
que não tenha ninguém lhe fiscalizando, mesmo porque Deus que vê no oculto é quem vai saber o que você tem feito. Igrejas em que se dá muito espaço para se falar de dinheiro, de prosperidade monetária, física, de coisas e não de pessoas. A igreja que está doente, que está distorcendo o evangelho, que está fora da visão do reino. Obviamente que a igreja precisa de recursos para cumprir o seu chamado, mas que não seja o fim esses recursos, mas que seja um meio. Aquela igreja está preocupada em cuidar da sua vida e da sua família e de encaminhá-lo no evangelho, ou aquela igreja está preocupada com os recursos que você possa aportar sobre ela. Esse é um aspecto também muito importante. Que Deus te dê discernimento, sabedoria para encontrar o lugar ideal para você congregar, porque não há evangelho para mim mesmo, não há evangelho que eu possa viver trancado dentro da minha casa sem a comunhão com os irmãos. O evangelho foi feito por Deus para ser vivido em comunidade. Este foi mais um Conversando no Caminho. Deus te abençoe.